A cozinha com certeza é um dos locais mais complexos de projetar numa casa, e a parte de iluminação dela não fica atrás não. Seja uma cozinha planejada, uma cozinha pequena, nós temos que ter muito cuidado nas escolhas, né pessoal, para ela ser funcional, higiênica, segura e muito bonita. Você sabe qual é a iluminação ideal para uma cozinha? Sim, menino, não sei escolher nem a luzinha pisca-pisca na época do Natal, vou saber isso aí? Então você tá no vídeo certo, jovem gafanhoto. Fica comigo aqui até o final desse vídeo que você vai ver só como esse vídeo vai te ajudar. Fala pessoal, tudo bom? Pensar na iluminação já não é um negócio muito simples. Para a cozinha, então, é mais complicado ainda. Porque nós sempre temos que prezar nesse ambiente, pessoal, pela funcionalidade, porque afinal de contas, cozinha é um local de trabalho. Mas nós também não podemos deixar de lado a parte estética. Que querendo ou não, para muitas pessoas, a cozinha é o coração da casa e até um ambiente meio que social, né? Principalmente se é uma cozinha americana, uma cozinha que está integrada com sala. Então vão surgir muitas dúvidas mesmo. O que é melhor? Luz quente, luz fria, luz amarela, luz branca? Pode usar pendente, pode usar lustre, pode usar aquele trilho, qual tipo de lâmpada e quantas lâmpadas você deve utilizar? Meu pai do céu, vai devagar, Ralf, porque eu já tô me perdendo aqui. Fiquem tranquilos, porque como iluminar a cozinha é o que você vai ver no vídeo de hoje. Mas antes, quero te pedir aquela sua ajuda, aquela sua força. Por favor, pessoal, deixa o joinha aqui embaixo, não custa nada, isso vai estar ajudando tanto o nosso trabalho. Se você puder, também se inscreve no canal para fazer o nosso canal crescer, é um baita incentivo para a gente continuar fazendo esses vídeos toda semana para vocês. E quem é planarqueiro e planarqueira aí, não se esqueça também de ativar o sininho com todas as notificações, senão vocês não vão receber as próximas informações. E os vídeos são informativos, pessoal. Então, para ajudar vocês aí no seu planejamento, na sua obra, na sua construção, tá bom? Mas vamos lá, pessoal. Como eu disse para vocês no começo, a cozinha, ela é o quê? Um local de trabalho. Então, uma das coisas que nós temos que priorizar é a segurança. Porque, afinal de contas, nós vamos manusear facas, uma panela quente, tem fogo, enfim, tem várias coisas ali que a gente pode se machucar se você não tiver com uma plena visão de tudo que tá acontecendo. Ah, tá bom, a luz então vai me proteger agora. Ô, seu mal criado, a iluminação ajuda muito, não só para você ver bem ali tudo que está acontecendo, mas até a temperatura da cor, ela influencia na segurança, sabia? Por exemplo, nós temos ali a luz branca, né, que o pessoal chama de luz fria, ou a luz amarela, que o pessoal chama de luz quente. Nós temos uma medida, pessoal, que a gente chama de Kelvin, tá? Que é um Kzinho, que ela vai variar ali e você pode ver na embalagem da sua lâmpada. Quanto mais próximo de 1000 kelvins, mais amarelada é uma lâmpada, e quanto mais próximo de 10.000 kelvins, mais brancona, até azulada ela fica ali, né? Mas obviamente que você não precisa ir em cada extremo, né, pessoal? Por exemplo, se você quer uma lâmpada amarelada, geralmente na caixinha lá, a gente costuma escolher muito aquela de 2.700 a 3.000 kelvins. Já uma lâmpada mais branca, assim, a gente costuma colocar em 6.000 kelvins. E por que isso é importante para a segurança? Você pode estar se perguntando, não é verdade? Não. Mas eu vou responder assim mesmo. Quando a gente trabalha com uma luz muito amarelada, pessoal, ela costuma nos dar ali uma sensação muito grande de relaxamento, de aconchego. E isso é muito legal pra gente colocar em locais de descanso na nossa casa, como um quarto, uma sala. Agora, uma luz branca, ela costuma nos deixar mais em alerta. E isso para uma cozinha costuma ser algo muito importante, né? Afinal de contas, você está manuseando faca, essas coisas todas que eu falei com você que são perigosas. Então, um conselho que eu te dou é você evitar colocar a iluminação geral ali da sua cozinha com uma iluminação amarela, porque isso vai sim te dar um relaxamento, dependendo de como foi seu dia, se foi um dia muito cansativo, você pode ficar meio sonolento, sonolenta, isso pode ser perigoso. Olha só que absurdo, vai me impedindo de colocar a cor da lâmpada que eu quero na minha casa, nossa. Não, jovem gafanhoto, eu tô te orientando aqui para você evitar de se machucar. Mas lembra que eu falei para vocês que você tem uma escala lá de Kelvin, que vai de 1000 até 10.000? Nós temos uma variedade grande ali em relação a essa temperatura de cor, que existem algumas que são muito legais, que a gente costuma chamar de luz neutra, que ela tá trabalhando mais ou menos ali em torno de 4.000 a 4.500 Kelvin. E elas são ótimas assim para você colocar como iluminação geral. Não é nem brancona, né? E nem colocar ali aquela mais amarelada que pode ser perigosa nessa questão. Pois é, porque a luz toda branca fica parecendo um hospital. Então, você pode utilizar essa luz neutra aí que eu falei para vocês. Mas é importante que você saiba também que a gente não tem só a iluminação central ali, geral, né, dentro de um ambiente. Nós temos 3 tipos de iluminação. Tem essa geral, que eu acabei de te falar, tem a iluminação de trabalho, que ela fica ali focada em um tipo de atividade específica, e nós temos também a iluminação decorativa, que ela tá realmente ali só para criar algum destaque. Essa aí, por exemplo, pode ser mais amarelada sem problema nenhum. Ou até mesmo uma iluminação em cima de um balcão ali, que você vai ter refeições, né? Pode ser uma coisa mais acolhedora ali para sua visita poder fazer suas refeições e tudo mais.
mais, pode ser amarelada também. Então não tem problema nenhum você ter mais de uma temperatura de cor no mesmo ambiente, tá, pessoal? É só você ter bem definido mesmo o que é iluminação geral, o que é iluminação decorativa. E um conselho que eu te dou na hora que você for fazer essa combinação, lembra que eu falei que você tem a luz branca, a luz neutra e a luz amarela? Eu te aconselho que você evite colocar essas aqui das extremidades, a luz branca junto com a luz amarela, porque é uma transição muito grande, né? Fica meio esquisito. Agora, se você colocar uma luz geral ali na cor branca, você pode colocar essas decorativas, alguma coisa assim, na luz neutra. Ou então, se a luz geral ali é neutra, você pode colocar ali luz de decoração na cor amarela. Isso aí fica no meio termo para cada uma e fica muito mais harmônico. Ah, mas eu já ouvi falar que a luz amarela ela fica mudando a cor dos alimentos. Eu não quero ver meu bife lá com cara de estragado, não. Isso não é verdade, jovem gafanhoto. Na verdade, o que reproduz bem ali as cores das coisas é um índice que a gente chama de IRC, que é Índice de Reprodução de Cor. A nossa base de comparação, de referência, é o Sol, que tem ali o IRC mais alto de todos, né? Que é o 100. Então, uma lâmpada boa, independente se ela é branca, se ela é amarela, se ela é neutra, ela tem que ter um IRC, que é esse índice que você vê na caixinha da lâmpada também, mais próximo possível de 100. Isso para cozinha é muito importante, pessoal, para você ver de fato como que tá realmente a coloração daquele alimento, se ele tá estragado, alguma coisa do tipo. Na cozinha, nós também podemos ter algum tipo de iluminação mais focal, assim. Por exemplo, você pode colocar ali uma luz só no cantinho do café, que você quer deixar mais destacado. Pode ter ali algumas cerâmicas ou até algumas xícaras que você quer também destacar, você pode colocar uma iluminação mais para elas. Pode ter uma iluminação para um porta-tempero. Isso ajuda muito até na organização do ambiente, tá? Dá até mesmo para você ter iluminação dentro dos armários, para você visualizar bem o que está lá dentro. No caso de uma cozinha integrada com outro ambiente, por exemplo, com uma sala, nós não podemos ter dois tipos de iluminação diferentes, temperaturas diferentes. Elas têm realmente que conversar. Por exemplo, na cozinha você colocou uma iluminação ali geral que é neutra. Não fica legal se na sala você colocar uma luz quente. É interessante que ela também tenha uma iluminação geral que seja ali na cor neutra, e aí você pode colocar algumas peças ali na iluminação amarela se você quiser. Pode ser uma fita de LED, pode ser uma arandela, pode ser uma luminária de piso, enfim. Aliás, você também pode colocar pendentes em cima desses balcões, tá? Se for um balcão ali só de refeição, eu te aconselho que você pegue ali o eixo dele, né? Ou seja, a metade, para você posicionar os seus pendentes e distribuir ali pela largura que ele tem. Geralmente colocar ali peças menores, pode botar 2, 3 ou até mais, dependendo da extensão que você tem no seu balcão. E a altura desse pendente, pessoal, geralmente fica ali em torno de 80 até 1 metro. Se for em cima de uma bancada de trabalho, por exemplo, ali uma pia, alguma coisa do tipo, você pode manter essa mesma altura. E se eu tiver uma mesa de jantar do lado desse balcão aí? Sabe a pergunta, jovem gafanhoto? Nesse caso aí, eu prefiro priorizar o pendente ou o lustre que você for utilizar em cima da sua mesa de jantar. E aí, em cima do seu balcão, se ele tá muito perto ali, evita de colocar o pendente, porque senão ficam duas coisas meio que conflitando. Aí você pode colocar ali um spot, pode colocar um outro tipo de luminária que vai fazer mais sentido. E mesmo que seja um balcão ou uma ilha, se você tiver uma coifa, não tem problema. Você pode colocar os seus pendentes ali do mesmo jeito. Você só coloca eles ou à frente da sua coifa ou então ali nas laterais, tá bom? No balcão, você também pode colocar iluminação, colocando ali com uma iluminação indireta na parte de baixo dele. Você pode colocar ali embaixo com qualquer tipo de material, tá? Só que tem alguns que inclusive são translúcidos. Por exemplo, o mármore ônix, um SSM translúcido, enfim. Elas ficam bem bonitas e bem iluminadas ali. Se a sua cozinha está muito perto ali, por exemplo, da sua mesa de jantar e você decidiu que você quer colocar um lustre, eu só te aconselho que você tome cuidado com o material que você está utilizando. Porque assim, tem materiais que são muito mais difíceis de você limpar, né, pessoal? Por exemplo, um lustre de tecido, de palhinha, um lustre de cristal. Então é bom você pensar assim em lustres ou pendentes que tem um tampo removível, alguma coisa assim que facilite aí na hora da sua manutenção e da limpeza. Muito cuidado também com sancas abertas na cozinha, porque é um local que tem muita gordura, tem muito vapor e dificilmente você vai ficar subindo para limpar ali, né? Bem capaz, Ralf, de eu ficar subindo nesse troço aí, arriscado eu cair igual um saco de batata no chão. Ah, tá doido? Vou não. Eu te entendo, meu jovem. Então, nesse caso, você pode trabalhar ali com sancas fechadas, que pode ser bem interessante. Essas moldurazinhas de gesso, pessoal, a gente nem usa muito hoje em dia mais, tá? A menos que você queira colocar uma decoração mais clássica, pode ser que ela faça sentido para você. Já fiz um vídeo no canal falando de decorações fora de moda, assim, mas que como você poderia utilizá-las de uma forma legal. E eu falo dessas molduras de gesso aí, tá bom? Se você quiser dar uma olhadinha, vou deixar aqui em cima no card, aqui na descrição. E um erro muito comum que as pessoas cometem na hora de pensar na iluminação da cozinha é colocar apenas um ponto de luz ali no centro como iluminação geral e só. Isso é muito ruim porque além de deixar o ambiente ali meio monótono, meio cansativo, muitas vezes pode gerar sombra em você enquanto você estiver fazendo alguma atividade. E além disso atrapalhar, né, pode ser perigoso, você pode se cortar, alguma coisa assim. O ideal é você explorar outros tipos de iluminação ali para dar apoio exatamente para isso, criando até mesmo várias cenas de iluminação dentro do ambiente. E aí no projeto elétrico, né, você vai definir onde que elas vão ser acesas. Você vai ter vários interruptores ali, você pode escolher ligar só um
tipo de luminária, pode ligar várias ao mesmo tempo, enfim. Ah, Ralf, fala sério, isso aí é mó frescura, né não? Não é não, jovem gafanhoto. Você sabe que essa iluminação de apoio aí pode inclusive te ajudar na hora do preparo dos alimentos, do uso do dia a dia mesmo da cozinha. Por exemplo, você pode ter uma iluminação geral, mas só ali em cima da sua bancada você pode colocar alguns pontos de iluminação que vão te ajudar, alguns spots específicos. Que aí você pegaria o eixo, né, da medida ali da parede até o final ali da sua bancada e colocaria ali em cima esses spots, diretamente em cima de você, onde você está fazendo o trabalho. Até mesmo para você evitar aquela sombra que eu te falei, né, da iluminação geral fazendo em cima do seu corpo, enquanto você está manuseando algum alimento, alguma faca, alguma coisa assim. Também tem a opção de você fazer exatamente isso daí com o seu armário. Você pode colocar alguns spots ali, ó, embutidos nele, ou até mesmo uma fita de LED, que fica muito legal. E você achando que essa iluminaçãozinha ali embaixo era só para decoração, né? Eu não, Ralf, eu nunca desconfiei de você. Essa fita de LED, pessoal, ela pode ser simplesmente colada ali embaixo, né? E para você não ficar vendo aqueles pontinhos, geralmente o que a gente faz é pegar uma mesma pecinha ali daquele mesmo MDF que você usou e colar ali embaixo, que aí você vai esconder e vai dar esse efeito mais indireto. Ou então, se você está fazendo o seu imóvel do zero, você pode fazer como se fosse ali uma cavazinha, né, para dentro e colocar essa fita de LED colada ali, que também fica bem interessante. Tem a opção também de você, ao invés de colocar essa fita de LED com esses pontinhos normalmente, que é você utilizar esse modelo tipo Cobb, que ele dá um efeito mais homogêneo, que fica bem bonito. E uma outra coisa que a gente tem que tomar muito cuidado ao colocar uma fita de LED na nossa cozinha é escolher, por exemplo, o IP, que é o índice de proteção dessa fita. Porque tem alguns modelos, pessoal, que são muito frágeis em relação à questão de umidade, querendo ou não, a cozinha você tem vapor. O IP, pessoal, ele é separado por dois números, tá? Onde o primeiro número, ele diz a resistência que essa fita tem a sólidos, poeira e tudo mais. Já o segundo número corresponde à resistência dessa fita à umidade, a líquidos. Então, por exemplo, no primeiro número vai de 0 a 6, onde 6 é o mais resistente, enquanto o segundo número, que é essa questão da umidade, vai de 0 a 8, onde 8 é o mais resistente. Inclusive, uma fita de LED com final 8 pode ser colocada até mesmo dentro de piscina, para você ter ideia. Então, numa cozinha, uma fita aí com IP de final 5 já consegue te atender muito bem. E também é muito importante você pensar na cozinha, pessoal, na iluminação natural, né? Não é porque você está fazendo um bom projeto luminotécnico ali, que você tem iluminação artificial, que você não vai ter a luz do sol, que inclusive traz ali bem-estar, qualidade de vida, e também evita que você tenha que ficar acendendo a luz o dia inteiro, né? Até para você economizar no final do mês. Eu já fiz um vídeo sobre janelas em cozinha, que se você quiser dar uma olhadinha, tá aqui em cima no card, aqui na descrição, para você saber onde que é melhor colocar essa janela aí no seu ambiente. E outro grande erro que as pessoas cometem é não saber o número de lâmpadas, né, que precisa ser colocado na cozinha para atender bem aquele espaço. Aí das duas, uma, ou as pessoas colocam luz demais ali e gastam sem necessidade nenhuma, ou elas colocam luz de menos e o ambiente fica escuro e não fica agradável. E eu já vou te dizendo aqui que para fazer esse cálculo é um pouquinho mais complexo, eu não vou me aprofundar muito nisso, porque o foco do canal é falar com o público leigo. Para fazer esse tipo de cálculo, existe um projeto que a gente chama de projeto luminotécnico, geralmente feito aí por um arquiteto, por um designer, um light designer, que são feitas algumas continhas, a gente usa algumas normas ali para chegar no número exato de lâmpadas necessárias para cada ambiente. E várias coisas influenciam essas contas, até mesmo a tonalidade de cores, né, que você tem ali naquelas paredes. Se você tem móveis ali, por exemplo, que refletem mais a luz, tudo isso aí vai influenciar em quantas lâmpadas são necessárias. Mas de uma forma bem simplificada aqui, só para você saber que isso existe, para você entender um pouco como é que é esse universo, mas obviamente o seu profissional vai calcular isso para você. Mas para saber quantas lâmpadas a gente vai botar num ambiente, nós precisamos saber três coisas: lux, lumens e watts. Lux, pessoal, basicamente é o quanto de lumens, ou seja, de iluminação por metro quadrado que nós precisamos para atender um espaço. Já lumens é o fluxo luminoso, é quanto aquela lâmpada consegue iluminar. E essa informação, ela sempre vem na embalagem da lâmpada, tá? E o watts, ele tem a ver com o consumo dessa lâmpada. Por isso que é muito normal você ver uma lâmpada de LED, por exemplo, com menos watts e ter mais ali capacidade de iluminar, ou seja, ter mais lumens, que é o fluxo luminoso dessa lâmpada. Por isso que o LED ele é mais econômico, ele ilumina mais e gasta menos. Então essa medida em watts, esse Wzinho que você vê lá na caixinha da lâmpada, não está dizendo o quanto aquela lâmpada está iluminando, tá? Isso aí quem diz é o lumens, é o fluxo luminoso. Muita gente erra nisso daí, cuidado para você não se confundir, tá bom? E como eu disse, eu não vou me aprofundar muito nessa questão do cálculo, porque é uma coisa mais complexa, mas só para você entender, tá? Existem normas que ditam quantos lux nós precisamos ter dentro de cada ambiente. Dentro de uma cozinha, o recomendado é que tenhamos pelo menos 300 lux. Então vamos pegar um exemplo de uma cozinha de 10 metros quadrados. Se nós temos ali 300 lux vezes 10 metros quadrados, isso significa que nós precisamos de 3.000 lumens, que é o fluxo luminoso, para conseguir iluminar dentro daquele ambiente. Em cozinha costuma até ser um pouquinho mais complexo, porque, por exemplo, em cima da bancada, que é o local que você faz o trabalho, você precisa de ter mais iluminação ainda, né? Então na norma diz que só ali para cima da bancada nós temos que ter ali, ó, 750, é mais do que o dobro da cozinha toda. Mas só a nível
nível de exemplo que eu tô dando aqui pra vocês, eu tô simplificando bastante. Então, digamos que você quer comprar uma lâmpada que ela tem ali, ó, na caixinha, tá escrito, ó, 1200 lumens. Se nós vimos que a nossa cozinha precisa de 3000, isso significa que nós precisamos de 3 lâmpadas dessa para poder nos atender. Não tem problema se ela passar um pouquinho, que não pode ser menos do que isso, tá bom? Então, pessoal, de forma bem resumida, nós podemos ter vários tipos de luminárias dentro da nossa cozinha. Nós podemos ter plafond, podemos ter placa de LED, podemos ter lâmpadas tubulares de LED também. Tem alguns plafons desses que você coloca a lâmpada lá dentro. Tem modelos desses de placa também que são retangulares. Podemos ter arandelas, fitas de LED dentro do armário, ali embaixo, como eu falei para vocês. Tem quem coloque fita de LED até mesmo no sócolo ali da sua cozinha. Fica bem interessante. Em cima do seu balcão podem ter pendentes. Em cima de uma mesa pode ter um lustre. Podem ter spots direcionáveis. Tem modelos desses que são recuados, que são bem bonitos, tá? Que servem bastante aí como iluminação geral. Temos também ali os perfis de LED, que eles também podem servir como iluminação geral dentro do nosso ambiente, pessoal. Tanto eles como um rasgo no gesso que você coloca o LED ali dentro, pode ser feito sem problema nenhum como iluminação geral. Nesse caso aí, geralmente a gente coloca ali uns 20 centímetros, tá? Com uns 10 centímetros de profundidade, que você consegue rebater a luz apenas de um lado só e criar uma iluminação muito legal ali para o ambiente como um todo. Obviamente que para essa fita de LED conseguir te atender como iluminação geral, tem que fazer essa continha que eu acabei de te mostrar. Não é qualquer fita que você vai colocar ali que você vai conseguir esse efeito, tá bom? Tem que atender direitinho essa questão do lux, do fluxo luminoso que eu acabei de explicar. Numa decoração mais minimalista, inclusive, geralmente está sendo mais usado isso daí mesmo, sem pendentes, sem nada, só os spots ali embutidos ou até algumas fitas de LED como iluminação geral. Também é possível você colocar aquela lona tensionada e iluminada. Também está sendo muito utilizado hoje em dia e fica muito bonita. E se você não tem forro, não tem problema, também tem vários tipos de iluminação que podem te atender. Você pode colocar trilhos que ficam muito legais, spots de sobrepor, principalmente aí numa decoração industrial que fica muito interessante. Ou você também pode colocar se você tiver forro, tá? Mesmo assim, se você gostar do efeito que essas luminárias podem trazer. Se você for utilizar ali numa decoração mais minimalista ou escandinava, você pode colocar essas luminárias aí numa cor branca, que também fica bem interessante. Também tem alguns eletrodomésticos que emitem luz, que também podem servir como iluminação aí do ambiente, tá? Também existem vários tipos de lâmpada. Tem as incandescentes, que são aquelas que nem são mais comercializadas hoje em dia. Tem as fluorescentes, tem as halógenas, que nesse caso aí você tem várias divisões, né? Você tem ali as dicróicas, mini dicróicas, você tem as lâmpadas par 20, você tem as par 30, que são muito usadas aí para quem tem um pé direito mais alto. Tem as lâmpadas AR e nós temos também as lâmpadas de LED, né? Que são essas aí que são mais utilizadas hoje em dia por gastarem menos energia e iluminarem bastante. Inclusive essas lâmpadas de LED imitam, né, a maioria dessas outras lâmpadas que eu te falei agora, até mesmo aquelas que parecem filamento, que são muito bonitas. Tem lâmpada inclusive que é dimerizável, que você pode ir controlando ali, né, a intensidade dela, aumentando ou reduzindo. Tem lâmpadas também que são inteligentes, que aí pela automação você consegue controlar, ligar, desligar pelo seu celular. Enfim, eu já fiz um vídeo bem completinho só sobre lâmpadas, que é um pouquinho mais técnico. Se você quiser dar uma olhadinha, tá aqui no card e aqui na descrição. Mas agora eu quero saber de você. Você tinha pensado em tudo isso aí antes de fazer a iluminação da sua cozinha? E a sua cozinha hoje em dia, ela te atende? Ou você botou lâmpada demais sem necessidade? Ou ela é meio escura e te atrapalha até na hora de fazer as coisas no dia a dia? Coloca aí nos comentários que eu quero saber a sua opinião. E muito obrigado de coração você que assistiu o vídeo aqui até o final, tá bom? Se você puder, por favor, não esquece não aquele joinha, nos ajuda pra caramba aqui. E se inscreve no canal também, dá essa força pro nosso canal crescer, tá legal? Lembre-se sempre, valorize o seu sonho, contrate um arquiteto. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal!